Deus, pessoal, glória a Deus, amém? Aleluia, amém, pessoal. Queridos, nesses dias eu tenho meditado, então no próximo sábado nós vamos estar ali marchando para Jesus, né, Cíntia? Louvando ao Senhor ali, glorificando o nome dEle, e depois, à noite, nós vamos estar lá na prefeitura, junto com o pastor Cris Duran. Ele é pastor, Cíntia? Ele é pastor, né? Pessoal, eu não sei se ele vai contar um pouquinho do testemunho dele, mas o Cris Duran, ele competia com o Rick Martin, não era, Cíntia? Era ele e o Rick Martin, era? O Cris Duran foi lançado para competir com o Rick Martin. Vocês sabiam disso? Só que aí ele converteu, né? Então não precisa nem falar, né? Vamos lá, pessoal. Abra comigo no livro de Salmos 115, versículo 3. Salmos 115, versículo 3. Para nós meditarmos, tem como colocar aí? O nosso Deus está nos céus e faz tudo que lhe agrada. Fala assim: o meu Deus está nos céus e Ele faz tudo que lhe agrada. Quantos creem que Deus faz tudo que lhe agrada, pessoal? O nosso Deus faz tudo que lhe agrada. Agora vamos lá para Isaías 53. E Isaías 53, que fala assim para mim e para você. 53, Isaías 53, ou melhor, Isaías 43, versículo 13. Isaías 43, versículo 3. Diz assim: desde os dias mais antigos eu sou, não há quem possa livrar da minha mão, agindo eu, quem impedirá? Vamos dizer isso? Agindo Deus, quem impedirá? Agora olha aí com a cara de profeta para essa pessoa do seu lado e fala assim: agindo Deus na sua vida, quem impedirá? Não, está muito ruim. Olha aí para a pessoa do seu lado e fala assim: agindo Deus, quem impedirá? Senhor, é a tua palavra, que essa palavra penetre o mais profundo do nosso coração. Tira de nós, Senhor, toda ansiedade, toda preocupação. Que o Senhor fale conosco, que o Senhor penetre o mais profundo da nossa alma. Tira de nós, Senhor, toda angústia, toda preocupação, mas que essa palavra entre e penetre no nosso coração, mudando toda circunstância, em nome de Jesus. Amém. Pessoal, nesses dias meditando na palavra de Deus, e meditando em tudo que tem acontecido nesses dias, eu coloquei o título da palavra. Coloca aí para mim, fazendo um favor, Diego. Agindo Deus, quem impedirá? E eu perguntando e falando assim: como será o agir de Deus na nossa vida? E eu quero te mostrar algumas coisas, como que Deus ele age na nossa vida. De repente a gente pensa que existe uma fórmula mágica, né, Bia? A gente pensa assim: Deus só age dessa forma, Deus só age dessa outra forma. Lógico, pessoal, que eu não quero ser uma pessoa presunçosa, de querer simplesmente taxar algumas coisas, que Deus só age dessa forma, desse outro jeito Deus não age. Não é isso. Lógico que Deus tem várias outras maneiras de agir. E de repente, talvez Deus age na sua vida de uma forma, na minha vida Ele age de outra forma. Mas quais são as maneiras de Deus agir na sua vida e na minha vida? E meditando na palavra de Deus, perguntando, falando: Deus, como que o Senhor age na história? Como que o Senhor trabalha na nossa vida? Às vezes nós ficamos meio frustrados, não é verdade? Nós falamos assim: não, Deus podia agir assim, nós somos limitados, não somos, querido? Ah não, Deus podia fazer isso, Deus podia fazer aquilo. Mas nós vamos ver algumas formas de Deus agir na nossa vida. E a primeira coisa que eu coloquei para nós meditarmos, coloca aí para mim, fazendo um favor, Diego. O jeito de Deus agir, né? Eu já coloquei, qual que é o jeito de Deus agir? E a gente pensa assim: Deus só age desse jeito, Deus não age assim. E eu gosto muito de contar, né? Às vezes eu sou taxado como um
um pastor que sou contador de história, mas a história que eu mais gosto de contar, sabe qual que é, queridos? A história da salvação. E como que Deus ele age na história. Como que Deus ele age, né, no improvável na vida das pessoas. E a primeira coisa que eu coloquei aqui, pessoal, só para nós meditarmos, né, o jeito de Deus agir. Quantos creem que Deus tem um jeito de agir? Olha só, o primeiro, coloca aí para mim, o Diego, o primeiro jeito. E Deus não fala e não revela tudo de uma vez. Queridos, às vezes nós pensamos assim que Deus vai revelar tudo. E às vezes eu pergunto, falo, Deus, por que o Senhor não falou tudo, né? Por que o Senhor não revela tudo na minha vida? E eu coloquei aqui para nós meditarmos, né, que Deus, Ele não revela tudo. Deus ele não revela tudo de uma vez. Aquilo que Ele vai fazer com você e através de você. Então, Deus, Ele nunca revela tudo. A gente olha aqui, né, a Bíblia fala assim, ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a casa, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Queridos, a terra que eu te mostrarei. A Bíblia fala que Abraão saiu. Agora olha aqui para mim. Quanto tempo vocês acham que Deus demorou para mostrar para Abraão a terra que ele tinha prometido? Quantos anos você acha? Vamos lá, gente. Pode falar. Você que está em casa aí, escreve aí para mim. Vamos lá. Quanto tempo você acha, José, que Deus demorou? Não, mais de 40 aí também não, né? O homem já tinha caído os dentes. Vamos lá. Vamos lá, Betânia, quantos anos você acha? Uns 15 anos. Vamos lá. Quantos anos aí, Davi, você acha? 20 anos. Vamos lá, Clarinha, quantos anos vocês acham? 20 anos. Vamos lá, me ajuda aqui a pregar. Queridos, sabe quantos anos Deus demorou aqui para Abraão? 10 anos. Depois que Deus falou assim, Abraão, sai da terra. Abraão saiu. Abraão, ele não sabia para onde ir. A única coisa que Abraão sabia era aonde não ficar. Então tem coisas que Deus, ele vai revelando aos poucos na nossa vida. E Deus nem tudo revela para mim e para você, queridos. Eu fico olhando aqui na vida de Abraão, Deus não revelou tudo. Quando você vai em Hebreus 11:8, Deus disse assim, pela fé, Abraão sendo chamado para um lugar que havia de receber por herança, obedeceu sem saber para onde ir. Queridos, às vezes nós não sabemos para onde ir, mas uma coisa nós sabemos, aonde não ficar, amém? Tem lugar que nós sabemos aonde não ficar. Quando Deus disse, né, para Moisés, falou assim, Moisés, você vai libertar o meu povo. E aí a Bíblia fala assim que Deus endureceu o coração de Faraó. Aí Moisés chega ali para Deus e fala assim, Deus, ali Faraó não quer deixar nós irmos. Mas o Senhor falou. Mas Deus sabe de todas as coisas, amém, queridos? Deus sabe de todas as coisas. Mas tem um versículo que me chama a atenção. Tem um versículo aqui que me chama a atenção. Eu quero mostrar para vocês. Coloca aí para mim, se tiver como. 1 Samuel 22:3. Olha só o que Davi, ele fala sobre os seus pais. Diz, de lá Davi foi para Mispa, em Moabe, e disse ao rei de Moabe. Olha só, presta atenção. Posso deixar o meu pai e minha mãe virem para cá e ficarem contigo, até que eu saiba o que Deus fará comigo? Olha só, presta atenção. O próprio rei Davi, ele fala assim, eu posso deixar o meu pai e minha mãe aqui, você cuida deles para mim, até que eu saiba qual que é a vontade de Deus para mim. Queridos, nem tudo Deus revela para nós de uma vez só. Então as coisas que Deus tem para fazer na minha vida e na sua vida, de repente Deus vai revelando o quê? Gradativamente. E toda vez, né, eu olho na vida de Abraão, toda vez que você abre mão de algo, pela palavra de Deus, Deus amplia a promessa dele na sua vida e na minha vida. Hoje, para nós estarmos aqui, queridos,
Eu tenho certeza que Deus está ampliando a promessa dele para a sua vida e para a minha vida. Às vezes a gente fala assim, não, eu estou aqui nessa reunião, não está acontecendo nada. Mas eu tenho certeza que no mundo espiritual, algo está acontecendo na nossa vida. Sabe, queridos, eu tenho certeza que quando nós viemos para esse lugar, Deus está operando. Na nossa casa, na nossa família. Às vezes a gente chega aqui preocupado, né, com algumas coisas. Mas tudo tem o tempo determinado de Deus. Então eu fico vendo, quando Deus chega, né, em Juízes capítulo 6, Deus chega para Gideão e fala assim, Gideão, homem valente. Quando você olha ali no capítulo 6, Deus aparece para Gideão, mas Deus vai revelar o propósito dele só no capítulo 7. Sabe, às vezes a gente está pensando, nossa, Deus está demorando. Mas Deus, de acordo que nós vamos caminhando com o Senhor, Deus vai revelando o propósito dele para a minha vida e para a sua vida, amém? Eu tenho certeza que Deus já começou a falar no seu coração. Agora, uma coisa eu sei, quando Deus fala assim para Abraão, sai, talvez nós não sabemos para onde ir, mas a única coisa que nós sabemos é aonde não ficar. E Deus não quer que nós ficamos na inércia, Deus não quer que nós ficamos no comodismo, Deus tem algo para a minha vida e para a sua vida, amém? Segunda coisa, como Deus age na nossa vida, olha só que tremendo, coloca o próximo para mim, fazendo um favor. Deus age muito mais as nossas atitudes do que na sua própria, ou melhor, desculpa, deixa eu pegar aqui, eu acho que eu mandei errado aqui, peraí. Deus reage, Deus reage muito mais às nossas atitudes do que propriamente age usando a sua soberania. Então Deus muitas vezes age muito mais às nossas atitudes, Ele reage, do que na soberania dEle. Quando a Bíblia fala assim, ó, olha só, em Tiago 4, ele fala assim, antes Ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste ao soberbo. Olha só, Deus está o quê? Reagindo. Então fala que a pessoa soberba, Deus reage. Olha só, mas dá graça ao humilde. Quando a pessoa é humilde, Deus está o quê? Reagindo. Um dia eu estava lendo um livro, e isso aqui me chamou a atenção, quando o pastor ele fala, que Deus, Ele reage muito mais às nossas atitudes, do que na sua própria soberania. Você sabia disso? Quando você tem uma atitude de fé, Deus reage na sua atitude. Certa vez, em Lucas capítulo 5, um homem chamado Zaqueu, ele sobe na árvore. A hora que ele subiu na árvore, o que Jesus fez? Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém pousar na tua casa. O que Jesus fez? Reagiu. Uma mulher trazendo um vaso de alabastro, com um precioso perfume, ela chega ali na casa daquele homem chamado Simão, eu creio que o ex-leproso, ela quebra o vaso de alabastro. A hora que ela quebra o vaso de alabastro, o que ele faz? Ele reage àquela atitude dela. Então toda vez que alguém tem uma atitude extravagante, o Senhor reage, amém, queridos? Então toda vez que você tiver uma atitude de fé, o Senhor vai reagir na sua vida e na minha vida. Eu olho, a história de Davi, nós gostamos muito da história de Davi, lá no campo de Elá. O campo de Elá significa o campo da decisão. Quando Davi, ele olha, aquele gigante, Davi ali era um menino, talvez como muitos aqui, eu fico pensando, aquele menino ali de 16, 17 anos, chega naquele campo de batalha, e ali, eu tive lá em Israel, eu tive lá no campo de Elá, e foi muito emocionante, porque eu fiquei pensando, foi aqui, que Davi, ele desafiou o gigante Golias, e eu fiquei olhando ali naquele dia, e pensando, qual seria a minha atitude se eu estivesse aqui naquele dia? E Davi fala assim, o que eu vou ganhar se eu vencer aquele gigante? Queridos, olha aqui para mim só uma coisa, Davi só se tornou o grande rei de Israel,
Porque ele teve uma atitude. Todos ouviram a mesma coisa, todos ouviram, mas uma pessoa resolveu tomar uma atitude. Eu lembro um dia, e tinha um jovem que ele frequentava a minha célula, tal, ele não frequentava, ele ia esporadicamente na célula, o irmão dele ia na célula, e aí um dia ele me ligou, porque o irmão dele, durante a madrugada, tentou contra a sua própria vida. Vocês entenderam ou não? Eu não posso usar a palavra, porque senão a live cai. Entenderam, gente, ou não? Ele intentou contra a própria vida. E sabe o que ele usou contra a sua própria vida? Sabe aquela tesourinha de escola? Aquela tesourinha sem ponta? Sabe aquela tesoura sem ponta? Na verdade, ele dilacerou os seus. E aí eu estava em casa orando, tal, e o irmão dele me ligou e falou: pastor, você pode vir aqui, meu irmão, tal, ele não está bem. E aí não deu tempo de chegar lá, e o Senhor falou assim comigo: você vai orar por ele, lá no hospital. Eu pensei, não, mas eu vou lá no hospital, tal, é um hospital famoso de Uberlândia. E eu pensei assim, Deus. E aí o irmão dele chegou em mim, depois de 2 dias, falou assim: pastor, você pode ir comigo lá na UTI? Que meu irmão está lá. Eu falei, posso. Cheguei lá, e é uma família muito rica. A mãe dele ficou no hospital com ele, né? Mas a mãe dele alugou um quarto. Ela pagava um quarto para ficar no hospital. Então o rapaz ficava na UTI e ela ficava num quarto particular que ela pagava. Vocês entenderam ou não? E eu lembro que eu cheguei nesse quarto, e aí tinha ali os profissionais, e aquela profissional falou assim: eu não quero saber de pastor aqui nesse lugar. Pastor só atrapalha. O senhor podia se retirar desse lugar? Eu olhei assim e tal. Eu fui para o corredor, né? Já viu assim, cachorro quando cai de mudança, jovens? Fiquei assim, sem gracinha, né? Falei, não, tudo bem. Aí o rapaz o irmão dele queria brigar. Falei, não. Eu fui lá para o quarto, falei, talvez Deus só queria que eu orasse aqui mesmo, tal, beleza. Fui para o corredor, aí tinha umas plaquinhas assim, ó, UTI. Falei, já sei. Deus me chamou para ir orar lá na porta da UTI. E eu fui. Cheguei lá na porta da UTI, a hora que eu cheguei na porta da UTI, um rapaz chegou, uma moça, tirou o jaleco e falou assim: o senhor vai entrar? Toma aqui o jaleco. Aí eu peguei o jaleco, coloquei o jaleco e tal, e eu estava entrando. A hora que eu estava entrando, a menina que fica ali, a enfermeira, falou assim: aonde o senhor vai? Eu falei assim: eu vou orar pelo fulano de tal. Ela falou assim: qual foi o médico que autorizou? Eu falei assim: o doutor Rafá. Ela falou: quem? Eu falei: o doutor Rafá. Vocês sabem o que significa Rafá, pessoal? O Deus que cura. E aí eu entrando na UTI, né, tal, ela falou: moço, só um minutinho, qual que é o nome do médico mesmo? Eu falei assim: doutor Rafá. Ela, tá, beleza. Aí eu entrei, José, eu fui lá. A hora que o rapaz me viu, ele estava no leito 10, falou assim: pastor, que bom que você veio e tal. Aí entrei, a hora que eu entrei, que eu estava lá com ele, quem chegou? A profissional. A profissional chegou lá na hora e falou assim: eu te falei e tal. E ele falou assim, aí ele falou: mãe, por favor, tira essa mulher daqui, deixa o pastor ficar aqui. E aí eu tive a oportunidade de orar por ele. A hora que ele falou assim: deixa o pastor ficar aqui e tira essa pessoa daqui, deu vontade de cantar Sabor de Mel, gente. Quase que eu cantei assim: o agir de Deus é lindo na vida de quem é fiel. No começo tem provas amargas, mas no fim tem um sabor de mel. Mas foi algo sobrenatural, porque eu falei: Deus, o Senhor não me chamou aqui, pessoal? O Senhor não falou que eu ia vir nesse lugar? Agindo Deus, quem impedirá? Amém? Então, outra coisa que eu vejo, às vezes, o reagir de Deus às nossas atitudes, quando nós temos atitudes de fé, amém?
Quando você crê que Deus está agindo. Então eu fico vendo a reação. Aqui eu fico vendo, né, em Tiago fala, quer ver outra coisa que eu vejo? Em Isaías 59, fala assim: certamente a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem seus ouvidos para que não possa ouvir, mas as nossas iniquidades fazem divisão entre nós e o nosso Deus. Então o que faz divisão? As nossas iniquidades. Coloca aí para mim, fazendo um favor agora, o próximo. Coloca o próximo. O outro agir. Deus usa coisas que jamais usaria. Queridos, Deus usa coisas que talvez eu e você jamais usaria. Eu fico vendo, né, tem um homem chamado Sansão. Eu gosto muito da história de Sansão. Quem que já leu a história de Sansão, pessoal? Sansão, a Bíblia fala que aquele homem era um nazireu de Deus, né? Ele não podia passar navalha na cabeça, tal. A Bíblia fala que ele arrancava os portões de Gaza, de Gade. Ele andava mais ou menos 770 quilômetros com aqueles portões sobre os ombros. Uma força descomunal. Mas eu fico vendo que um dia, para ele vencer 1000 homens, sabe o que ele usou, pessoal? A queixada de um jumento. O queixo de um jumento. Então Deus usa coisas improváveis. A Bíblia fala em 1 Coríntios, capítulo 5, fala que as coisas loucas. Deus usa coisas loucas desse mundo. As improváveis. Sabe o que é coisa louca? Eu coloquei aqui algumas coisas aqui para mim meditar em você. Qual que é o versículo que eu coloquei aqui? Pelo contrário, Deus escolheu o quê? Coisas loucas desse mundo para envergonhar o quê? Os sábios. Escolheu coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus escolheu os humildes desse mundo, os desprezáveis. Sabe o que é coisa desprezáveis, pessoal? Olha só, coisas loucas, coisas desprezáveis. Coisas desprezáveis é aquelas coisas que não servem para nada. Mas Deus, Ele usa, amém, queridos? Deus usa coisas improváveis na nossa vida. Tinha um rapaz que vinha aqui na nossa célula, né? Eu ficava rindo, ele tinha um Fusca. E de repente o Fusca dele não funcionava. Eu falei: não, pastor, o Fusca aqui, eu resolvo todo problema com um arame e um alicate. O Fusca dele, todo problema que dava, ele resolvia com um alicate e com um arame. Eu ficava rindo, falava assim: meu irmão, né? E o nome dele era Patrick. Eu falava: Patrick, mas tudo você resolve com esse Fusca, com um alicate e com um arame, né? Então Deus escolheu o quê? As coisas loucas desse mundo. Olha só, o que é uma coisa louca? A Bíblia diz que aqueles que são fracos é que são fortes. Aqueles que se humilham é que serão exaltados. Então são coisas loucas desse mundo. A Bíblia fala que aqueles que honram é que serão honrados. Então são coisas que Deus quer usar na sua vida e na minha vida. Então tem tantas coisas loucas que Deus vai usar nesses dias, amém, queridos? Aquelas pessoas que a gente menos espera é que Deus vai usar. E eu fico pensando aqui, né? Eu coloquei aqui para nós meditarmos, né? Quais são as coisas loucas que Deus quer usar na sua vida e na minha vida? Eu fico pensando, né? O que é coisa louca? É algo sem entendimento. O que é coisa fraca? É algo que não tem força. O que é coisa vil? Aquilo que não tem valor. Coisas desprezíveis, coisas que são descartáveis, coisas que não são, né? Então Deus usa coisas loucas desse mundo. Eu fico vendo quando um homem chamado Naamã, lá no livro de Reis, capítulo 5, a Bíblia fala que uma jovem foi levada para aquela casa, uma jovem que ninguém sabe o nome dela. E aí aquele homem estava leproso, né? Era um general, um homem importante. Ela só falou assim, ó: se você conhecesse o Deus de Israel, você seria curado. Queridos, Deus não usou um missionário, Deus não usou um pastor, Deus não usou um profeta, Deus usou uma menina. Deus usou uma menina. Quando eu estive lá na China, e eu fui numa igreja, e essa mulher tinha mais ou menos 50 igrejas. E conversando com ela, eu falei assim: como que você converteu? Ela falou assim: a minha menina, de 9 anos de idade, ela tinha convertido porque a avó dela converteu. E um dia eu estava muito doente, eu era policial, eu estava de cama,
E ela falou assim: mãe, você precisa entregar a sua vida para Jesus. Ela falou: menina, você está ficando doida, porque Jesus pode te levantar dessa cama. Ela falou: não, esse Jesus que você fala não existe. Ela falou assim: eu posso te dizer, mãe, que Jesus pode te curar dessa cama. Eu posso orar pela senhora? E aquela menina de 9 anos orou pela mãe. E naquele dia a mãe levantou da cama. E ela foi curada de uma enfermidade que não tinha cura. Uma menina de 9 anos de idade. Ela orou pela mãe. Era uma mãe que perseguia os cristãos. Era uma mãe que prendia. Ela prendeu vários cristãos, jogou no calabouço. Alguns missionários foram até mortos, que ela conta que ela prendeu. Mas naquele dia ela teve uma experiência com Jesus. Sabe por que ela teve uma experiência com Jesus? Uma menina de 9 anos de idade orou por ela. E falou assim: Jesus, cura minha mãe, em nome de Jesus. Ela falou que essa foi a oração. Talvez a gente pense assim: qual foi a oração que ela fez? Eu perguntei para ela assim: qual foi a oração que sua filha fez? Ela colocou a mãozinha na minha barriga e falou assim: em nome de Jesus, ser curada. Olha só, pessoal, em nome de Jesus, ser curada. E aquela mulher levantou da cama. Uma menina de 9 anos de idade. Queridos, as coisas loucas desse mundo. Deus usa as coisas loucas, amém? E às vezes as coisas loucas, as coisas fracas. Sabe, qual que é uma coisa louca? Pedir perdão. Reconhecer que nós erramos. Só falar uma coisa aqui para vocês. Eu mesmo, né? Às vezes eu chego para Deus, eu entro no meu quarto e falo: Deus, foi eu que errei? Se eu tiver errado, Senhor, me mostra. Porque eu peço perdão, eu não tenho problema. Sabe, pedir perdão. Sabe, reconhecer os nossos erros. Talvez uma das maiores virtudes da nossa vida é reconhecer os nossos erros. Eu errei. E se eu errei, eu quero começar de novo. Sabe por que as pessoas hoje, pessoal, não têm sido curadas por Deus e não têm a vida transformada? Porque não reconhece o seu erro. Olhar e falar assim: olha, eu errei, eu preciso consertar o que eu fiz. Sabe, pedir perdão, pessoal, não é você olhar para a pessoa. Não sei se vocês já passaram por isso. Um dia uma pessoa foi me pedir perdão, falou assim: ah, Eltinho, se você acha que eu errei com você, me perdoa. Se você acha, vocês acham que ela está reconhecendo que ela errou? Ela não está reconhecendo, ela está falando que eu estou achando. Eu falei assim: e se você acha que você está me pedindo perdão, que Deus te repreenda. Já viu uma pessoa errar com você e falar assim: se você acha que eu errei, quer dizer que ela acha que ela está correta, né? Ou não? Que Deus te repreenda, né? Então, queridos, errar, todos nós erramos. Outra coisa que eu coloquei aqui, né, para nós meditarmos. Coloca outra coisa aí para mim, coloca o próximo. Outra forma, Deus age numa esfera infinitamente superior à nossa. Amém, queridos? Às vezes nós limitamos Deus, falando: Deus, o Senhor podia fazer assim, o Senhor podia fazer assado, o Senhor podia tocar, né, na vida daquela pessoa para fazer isso. Olha só, porque os meus pensamentos não são os meus pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim também são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Amém? O que Deus tem para mim e para você é infinitamente melhor. Às vezes eu olho, né? Eu estou com uma criança lá em casa, bebê até 1 mês, bebê, quem pode me corrigir aí? Eu não sei. Eu estou com um neném em casa. Queridos, eu olho para a vida do Dom,
né, do bebezinho. Fala assim, meu filho, se o papai tivesse que esperar o tempo que ele esperou para ter você, o papai esperaria novamente. Sabe o que ele faz, querido? Ele olha para você. Eu olho e falo assim, meu filho, o papai do céu deu a estrelinha mais bonitinha do céu para o papai. Então, quando você espera, querido, você espera em Deus, espera no Senhor. Você fala, pastor, e quando eu espero? Adora o Senhor, amém? Sabe, Deus tem algo infinitamente mais. Você que gosta de anotar, coloca aí Efésios 3:20. Se tiver como colocar aí para mim, Efésios 3:20. Olha só, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que atua em nós. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente o quê? Mais. Sabe aquele Deus que faz coisas que você não espera? Sabe, eu tenho certeza que nesses dias, Deus irá nos surpreender, amém? Deus vai surpreender a sua vida e Deus vai surpreender a minha vida. Uma das coisas que eu mais gosto, pessoal, eu não sei vocês, é quando eu ouço testemunho de milagre. Queridos, mas eu sou movido a milagres, eu gosto de ouvir milagres. Eu não sei você, mas quando alguém chega e fala assim, pastor, eu tenho algo para te contar, fala assim, se for milagre, pode me contar. Pede para o Luciano me ajudar aqui, eu já vou terminar, pessoal. Eu sou movido a milagres. Queridos, quantos aqui precisam de um milagre nesse dia? Sabe, eu fico olhando para Deus, faz um milagre. Milagre, sabe o que é milagre? Aquela coisa impossível de acontecer. Então eu fico olhando aqui, né? Deus pode fazer infinitamente mais. Quer ver outra coisa que eu coloquei? Como que Deus age? Deus age usando os seguintes elementos. Deus usa alguns elementos na sua vida e na minha vida. Quais são os elementos de Deus? Coloca o próximo para mim, fazendo favor. Toda vez que Deus age, Ele vai sempre usar essas 4 coisas: o amor, a misericórdia, a fidelidade e a justiça, amém? Quais são as 4 coisas que Deus usa? Amor, misericórdia, fidelidade e justiça. Olha só, em João capítulo 4, 1 João diz, aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então Deus sempre vai agir nessa esfera, na esfera do amor. Quer ver sobre a misericórdia? O que Deus fala da misericórdia? Fala assim, lá em Lamentações, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, pois as suas misericórdias não têm fim. Sabe o que é misericórdia? É você sentir o que o outro sente. Sabe quando a gente aprende o que é misericórdia, pessoal? Sabe uma coisa que um dia eu falei para uma pessoa? Sabe o que é misericórdia? É sentir o que o outro sente. E nós só aprendemos o que é misericórdia quando nós precisamos dela. Talvez um dia você vai precisar que as pessoas ajam com você com misericórdia. Quando você precisa que as pessoas ajam com você com misericórdia, aí você vai entender o que é misericórdia. Outra coisa, né? Fidelidade. O que fala de fidelidade? Olha só. Aqui, lá em 2 Timóteo 2,13, fala assim, se somos fiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Deus é fiel. A fidelidade de Deus. E o que fala da justiça? Salmo 89:14. Retidão e justiça são a base do teu trono. Qual que é a base do trono de Deus? Retidão, justiça. A base do trono, amor e fidelidade vão diante do seu rosto. Então essas coisas, esses 4 elementos, sempre estarão diante do agir de Deus: amor, misericórdia e fidelidade. Quando Deus ele vai trabalhar com alguém,
Ele sempre vai trabalhar nessa esfera do amor, da misericórdia, da fidelidade e da justiça. Um dia uma pessoa falou assim para mim: pastor, você tem que perdoar. Eu falei assim: não, mas eu já perdoei. Mas eu creio num Deus que é um Deus justo, amém? Deus é justiça, Deus é justo, Deus é fiel, Ele é misericordioso e Deus é amor, amém? Quando você olha para a vida das pessoas com amor, com fidelidade. Outra coisa, coloca o próximo para mim, fazendo um favor. Quando Deus quer agir, ninguém pode impedir, amém? Ninguém. Eu fico vendo, né, em determinado momento da história, né, quando você conhece a história de Daniel, capítulo 10, em determinado momento Deus liberou a bênção de Daniel, mas lá fala assim, que o príncipe da Pérsia resistiu à bênção de Daniel, e chegou depois de 21 dias, sabe o que eu fico vendo, pessoal? O diabo não resiste a Deus, porque ele não pode com Deus. Quando você vai no livro de Apocalipse, capítulo 20, fala que Deus enviou um anjo e mandou jogar ele no abismo. Quantos anjos Deus mandou? Um anjo. Você fala assim, foi Deus que jogou ele no abismo? Não, Deus enviou um anjo, porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, amém? Então aqui, agindo Deus, quem impedirá? Deus já usou até um jumento, pessoal. Certa vez o profeta não estava ouvindo, Deus usou um jumento. Infelizmente Deus tem usado, mas vamos lá. Pastor, fala assim, pastor. Mas agindo Deus, quem impedirá? Coloca o próximo, 7. Nós já vamos caminhar para o final. Deus está agindo em todo o tempo, amém? Aqui diz assim, Ele não permitirá que os teus pés vacilem, nem dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. A Bíblia fala assim, que aos seus amados, Deus acrescenta enquanto dorme. Queridos, eu quero te dizer que nessa noite, enquanto você dormir, Deus vai acrescentar na sua vida. E para nós terminarmos agora, Deus age no tempo certo, amém? Tudo tem um tempo determinado. Isaías 60, 22. O menor virá a ser 1000, e o mínimo uma nação forte. Eu, o Senhor, a seu tempo farei prontamente. Tudo tem seu tempo determinado. Eclesiastes 3, versículo 1 diz, tudo tem o seu tempo determinado. Queridos, eu gosto muito da história de José. José, quando a gente fala de José, o que vocês lembram de José? Vamos lá, gente, levanta a voz. Quando fala José, o que você lembra? Vamos lá, gente, José. Os sonhos de José. Queridos, imagina se Deus tivesse dado o sonho e já tivesse cumprido o sonho. Talvez seria um fracasso, sabe por quê? Porque José teve um tempo de preparo. Quando José, ele sonhou, ele teve um sonho. A Bíblia fala que os seus irmãos teve inveja e vendeu ele para os filisteus. Os filisteus eram homens que comercializavam as coisas. Então eles faziam negócio. Provavelmente José viu aqueles homens fazerem negócio. Depois ele foi vendido para a casa de Potifar. Potifar era um general. A casa de Potifar era uma casa abastada? Era. E ele se tornou o quê? O mordomo daquela casa. Então ele aprendeu a governar o quê? O lugar de fartura. Depois José foi jogado dentro da prisão. Prisão é lugar de escassez. Então ele aprendeu a governar o quê? No lugar de escassez. Então ele governou na casa de Potifar, fartura. Ele governou dentro da prisão, escassez. Quando ele foi colocado como governador do Egito, que ele teve o sonho das vacas gordas e da vaca magra, tempo de escassez e tempo de fartura, ele já tinha experiência
no lugar de fartura e no lugar de escassez. Aí Deus colocou ele o quê? Como governador, porque ele tinha o quê? Experiência na casa de Potifar e dentro da prisão, fartura e escassez. Talvez a gente olhe e fale assim: nossa, Deus colocou ali ele para governar, mas antes Deus trabalhou na vida dele. E tem coisas que Deus quer trabalhar na sua vida e na minha vida. Tem coisas, se Deus concretizar um sonho na nossa vida, esse sonho vai morrer, porque nós não tivemos o que? Experiência. Então, aquele momento de fartura e de escassez na vida de José, foi crucial para ele se tornar o que? Governador. Então, queridos, o agir de Deus, nem sempre Deus vai te mostrar tudo que Ele quer colocar na sua vida, vai ser algo gradativo. Então Deus, Ele vai agir, Ele vai reagir às nossas atitudes. Quando você age com fé, Deus reage à sua atitude. Vamos nos colocar de pé. Eu tenho certeza que essa noite o Senhor quer ministrar na sua vida. O Espírito Santo está aqui nesse lugar. Sabe, começa a falar com o Senhor: Senhor, que o agir do Senhor esteja na minha vida. Sabe, queridos, começa a pedir, fala: Senhor, que o agir do Senhor esteja na minha vida, que o Senhor esteja agindo na minha vida, que o agir do Senhor seja um agir profético. Sabe, queridos, comece a orar e a pedir ao Senhor. Sabe, levanta a tua voz e começa a dizer: Senhor, que seja um tempo profético na minha vida. Sabe, assim como o Senhor agiu na vida de José, assim como o Senhor agiu na vida de Abraão, o Senhor agiu na vida de Moisés. Sabe, que a ação do Senhor, sabe, que o agir do Senhor esteja sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família. Você pode levantar a tua voz, querido, para Deus, começa a agir na minha vida, que o agir sobrenatural do Senhor, que haja um mover profético sobre a minha vida, sobre a minha casa, que o agir do Senhor, sabe, Deus, eu não quero determinar a forma, mas que o Senhor venha com o sobrenatural sobre a minha vida, sobre a minha casa. Que essa noite seja uma noite de decisão sobre a minha vida, que o Senhor venha trazendo cura, restauração, que haja um mover profético do Senhor sobre a minha vida. Aleluia. Queridos, debaixo dessa unção que está sobre esse lugar, você pode procurar alguém nessa noite, sabe, procure alguém. Você pode orar com essa pessoa, procure alguém, não deixa ninguém sozinho. Se você vê alguém sozinho, procure essa pessoa, sabe, homem com homem, mulher com mulher, procure alguém. Se você vê alguém sozinho, chama para perto, de 2, 3 pessoas, sabe, procura alguém, sabe, procura alguém. Ney, isso aqui, ó, as meninas aqui, ó, vem cá, ó, isso. Johanna, cadê a Johanna? Eu vi a Johanna aí, a Johanna aqui, ó, olha que canei isso aqui, ó, isso, procure alguém, isso, procure alguém, não deixa ninguém sozinho, sabe, ore sobre a vida dessa pessoa, declare o agir de Deus, isso, procure isso, vamos começar a orar, declare o agir de Deus, isso,
Isso, queridos, não se disperse, mas declare o agir de Deus. Levante a tua voz. Enquanto a Cíntia, mas as meninas estão ministrando essa canção. Guerra vencida está, espero a mudança chegar, pois o meu Deus jamais falhou. A tua promessa sempre estará de pé, tu és fiel. Descanso em tuas mãos, minha confiança é, meu Deus jamais falhou. A tua promessa sempre estará de pé, tu és fiel. Descanso em tuas mãos, minha confiança é, meu Deus jamais falhou. Senhor, nós te louvamos nessa noite. Obrigado pela tua palavra que nos fortalece, a tua palavra que nos cura, em nome de Jesus. Dê um abraço nessa pessoa e fala: eu te espero amanhã. Eu te espero amanhã. Aleluia. Senhor te abençoe, queridos. Adriano, vem cá fazendo um favor.